1 Coríntios 3, do 1 ao 9. A palavra do Senhor assim nos diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim com as carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Feche seus olhos mais uma vez. Estaremos orando neste momento pela palavra do Senhor que será exposta. Ó Pai, estou aqui na frente com uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa de transmitir a Tua santa palavra aos meus irmãos. Grande é a responsabilidade e eu, um servo pecador, que neste momento estou um pouco nervoso, peço humildemente, ó Deus, fale, ó Pai, ao coração dos meus irmãos. Usa-me como instrumento em Sua poderosa mão, para glorificar e honrar o Teu santo nome. É isso que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se eu te fizesse uma pergunta hoje à noite, meu querido irmão, minha querida irmã, uma pergunta simples, não precisa responder, pensa aí. Quais são as suas necessidades hoje? Quais são as suas necessidades hoje? Pensou aí? Então tá bom. Sem dúvida alguma, desde que quando nascemos, quando somos crianças, temos sim necessidades. Uma criança, por exemplo, de colo, ela tem a necessidade de ser alimentada, trocada, cuidada por seus pais. E se ela não tiver nada disso, é muito complicado a vida dela. Depois que ela passa um tempo, ela cria então uma necessidade de se comunicar. Porque se uma criança não se comunica, independente de como ela faça isso, ela não vai conseguir aquilo que ela quer. Se ela quer se alimentar, ela vai começar a chorar porque ela sabe, olha, eu choro, meu pai e minha mãe vêm cuidar de mim, vêm me dar alimento, vêm me trocar, então o choro é a minha comunicação. E o tempo vai passando e outras necessidades vão acontecendo em nossa vida e vão aparecendo na nossa vida. Necessidades essa, por exemplo, como uma faculdade, como um estudo, como um trabalho. Sem dúvida alguma, muitas são as necessidades durante a nossa vida. E meu querido irmão, não é diferente com a nossa vida cristã. Temos necessidades na nossa vida cristã. Temos necessidades que, sem dúvida alguma, são base para a nossa vida cristã. E Paulo vai falar sobre isso, e eu quero falar sobre isso com vocês essa noite. Então, o tema da exposição de hoje é as necessidades da vida cristã. Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos de Corinto, igreja esta que ele próprio plantou, ele escreve essa carta e esses primeiros 4 capítulos desta carta vão falar acerca das divisões que estão acontecendo dentro daquela igreja. Eu vou falar rapidamente sobre o conteúdo, porque logo no primeiro capítulo eu vou falar um pouco sobre o contexto da carta. E Paulo vai falar então sobre essas divisões. Mas essa igreja é uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, na sua viagem missionária. E ele ficou alguns meses cuidando destes que ali estavam. Porém, depois que ele sai dali, ele vê a necessidade de escrever uma carta para os que ali estão, porque está acontecendo alguma coisa, porque tem algum problema ali acontecendo. E Paulo, em primeiro lugar, vai nos apresentar que a primeira necessidade da vida cristã é o crescimento espiritual.
A primeira necessidade da vida cristã é o crescimento espiritual. O verso 1 e o verso 2 vão nos dizer as seguintes palavras: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com as espirituais, e sim como as carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Como eu disse, essa igreja é uma igreja plantada por Paulo. E Paulo está se comunicando não para não crentes de Corinto, ele está se comunicando para crentes de Corinto. Olha o começo do versículo 1, eu, porém, irmãos. Ele está se comunicando com aqueles que professam a mesma fé que ele, fé esta que é em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador. E ele vai falar o seguinte: irmãos, então não é uma questão de conversão e não conversão aqui. Ele está falando para crentes. Ele está falando para aqueles que aceitaram a sua mensagem, que aceitaram o evangelho em seu coração e agora fazem parte da igreja de Cristo. Ele está falando para estes e não para os não convertidos de Corinto. Mas ele vai falar para estes irmãos o seguinte: eu não pude avançar nas palavras, eu não pude dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda não podem recebê-lo. Então imagina que Paulo, na sua viagem missionária, plantando a igreja de Corinto, chegou lá, falou sobre o evangelho, falou sobre a promessa sendo cumprida em Cristo Jesus, tudo aquilo que é dito no Antigo Testamento. Aquelas pessoas ali então entendem, aceitam e olham para Paulo e falam: eu acredito, eu professo a minha fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ponto. Essa é a base. Isso é básico. Porém, Paulo sai daquela igreja. E aquela igreja não avança. Aquela igreja não continua crescendo espiritualmente. Como Paulo vai avançar na doutrina, se a igreja não avança na doutrina? Se a igreja não tem um crescimento espiritual? Sem dúvida alguma, tem coisas que nós não podemos falar logo para um novo convertido. Existem termos e termos técnicos que nós não podemos falar para novos convertidos. Se eu chego para uma pessoa que eu estou evangelizando e falo escatologia, aí a pessoa até se assusta. Fala: o que é isso? O que você está falando, irmão? Não sou não. Mas não é isso. Nós temos que ter um cuidado de entender que a base é necessária, mas também é necessário o crescimento espiritual. Então Paulo está exortando aqueles irmãos de Corinto ao seguinte: eu não pude dar o alimento sólido para vocês, porque vocês estão estagnados, vocês estão parados, vocês pararam naquilo que eu ensinei para vocês no começo, e vocês estão ali, eu não posso avançar, porque vocês não cresceram espiritualmente. Então, se Paulo está exortando o errado, que é o não crescimento espiritual, o que nós, verdadeiros crentes, que professamos nossa fé em Cristo Jesus, devemos fazer? Devemos certamente buscar um crescimento espiritual. Paulo vai dizer que não pode avançar porque eles não têm a base. Certamente nós não podemos avançar sem uma base. Para onde nós vamos sem base alguma? Como eu vou ensinar as cartas de Paulo se as pessoas não conhecem o Antigo Testamento? Como eu vou falar do Evangelho se a pessoa não conhece o que foi prometido lá em Gênesis? Como eu vou falar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, se antes eu não falar que existiu o pecado, que o homem caiu e que ele merece e precisa e carece e precisa de um Salvador? Se não temos base, não podemos prosseguir. E depois que temos a base, devemos prosseguir, devemos crescer espiritualmente. E aí já aplicando, e eu já digo, eu vou tentar aplicar nos próprios pontos, tá? Aplicando então como Elias, como Reverendo Camargo, como eu vou crescer espiritualmente. Não sei quantos aqui quantos aqui cresceram na igreja. Não sei quantos cresceram ou se converteram depois, foram convertidos depois, mas existe um corinho que eu acho que todos nós conhecemos. Se não conhecem, vão conhecer. Eu não vou cantar para constranger ninguém, mas eu vou dizer o que este corinho diz.
ele diz as seguintes palavras: leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Então, para o primeiro ponto de aplicação, o crescimento espiritual é simples, meu irmão. É ler a Bíblia e fazer oração. A leitura diária da palavra de Deus é uma necessidade para a vida do crente. Se o crente me diz que não lê a Bíblia todo dia, está acontecendo alguma coisa de errado aí. E ele não pode crescer espiritualmente se ele não estuda a palavra de Deus. Se ele não se debruça na palavra de Deus, ele não pode crescer espiritualmente. Se ele não ora a Deus confiando que Deus há de dar a resposta, ele também não terá um crescimento espiritual. Se você não ora, você não se comunica com Deus, você não sabe o que Deus quer da sua vida. Deus não vai te dar uma revelação extraordinária, deixar um raio cair escrito todas as palavras que Ele quer te dizer, não. A revelação de Deus já está aqui, é a Sagrada Escritura. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida está escrito aqui. Então, se eu não leio a Bíblia e se eu não oro, não tem como ter um crescimento espiritual. Uma segunda parte prática para nós: escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical é fundamental para a vida do crente. Com a graça de Deus, nós temos escolas, temos salas, e não paramos mesmo em meio à pandemia com as nossas escolas bíblicas dominicais. Temos salas de criança, de adolescente, de adultos, de jovens, temos classe de catecúmenos, novos membros. Com a graça de Deus, a Igreja Presbiteriana Unida é uma igreja que não abriu mão da escola bíblica dominical. E pasmem comigo, existem igrejas sim, que não têm escola dominical. Como a igreja vai crescer espiritualmente, se ela não tem base como a escola bíblica dominical? Eu não sou pai, mas eu trago um alerta aos pais. Tragam também os seus filhos à escola bíblica dominical. Eles precisam aprender firmados na palavra do Senhor, para crescerem e entenderem quem Cristo é verdadeiramente. É dever do pai, é dever da mãe trazer o seu filho para a escola bíblica dominical. Vamos ver. Culto nos lares, verdade, mais um ponto, então, para entendermos que o crescimento espiritual dentro de cada casa. Foi muito dito que nesse tempo de pandemia, o culto no lar foi resgatado. E creio que Deus abriu os olhos e trouxe de volta essa ideia da necessidade do culto nos lares. O culto no lar também é para crescimento espiritual. Não só do indivíduo, mas também da família. Há necessidade. Meu querido irmão, existem estudos por aí, existem textos, artigos, devocionários, livros. Existem muitas coisas para nos ajudarem no crescimento espiritual. Então, a primeira necessidade da vida cristã é o crescimento espiritual. O segundo ponto, a segunda necessidade da vida cristã é a união. Paulo vai dizer nos versículos 3 e 4: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo vai dizer o seguinte: vocês estão fazendo partidarismo do corpo de Cristo. Cristo morreu naquela cruz para ter um só corpo, uma só igreja. Não partidarismos. Não é que eu não gosto de tal pessoa e lá no céu eu vou estar distante dela. Não existe isso, e eu não consigo crer que um crente possa dizer, eu não gosto de tal pessoa, eu não me dou bem com ela, mas é o meu jeito de ser. Eu não gosto dela, mas é porque eu sou assim. Cristo morreu naquela cruz para transformar a vida dos pecadores.
E não cabe a um crente falar que não se dá bem com aquela pessoa só porque não gosta dela, porque não se dá bem com ela, porque eu creio que Cristo morreu naquela cruz para mudar essa pessoa também, para mudar o coração dela totalmente, para ela entender que aquela pessoa que está na igreja com ela é irmã em Cristo Jesus. E Cristo, quando morreu naquela cruz, morreu para comprar a sua igreja, e não grupos específicos, não, para comprar a sua igreja. Então a necessidade é a necessidade da união. Paulo vai dizer, vocês então estão armando partidos, estão fazendo coisas dentro da igreja, causando divisões dentro da igreja, e olha o motivo, por causa dos pregadores. Uns vão dizer, eu sou de Paulo, Paulo me batizou, mas tem outros que vão dizer que são de Apolo, que era um outro pregador também na igreja de Corinto. E eles vão falar assim, não, eu sou de Apolo, eu sou mais importante, porque Apolo sabe mais do Antigo Testamento do que Paulo. Outros vão dizer, não, eu sou de Pedro, porque Pedro tem um discurso mais do povo, um discurso mais fácil de se entender. E olha o motivo ao qual a igreja de Corinto está causando divisões. Por causa dos seus líderes. E Paulo vai escrever, tudo isso que vocês estão fazendo são coisas carnais, coisas de homem, coisa que não compete ao povo de Deus. E até parece que reflete um pouco a nossa igreja hoje, onde irmãos brigam uns com os outros, um senta no banco da frente, outro senta no banco do fundo, nunca se olham, nunca se veem, não se cumprimentam. Mas é porque eu gosto de tal pastor. Eu não vou tal domingo porque é o seminarista que vai pregar. Eu não vou tal domingo porque é o pastor tal que vai pregar e demora um pouco mais. Isso causa divisão na igreja, e Cristo não morreu na cruz para trazer divisão, Ele morreu na cruz para trazer união. A igreja de Cristo é única. Não deve haver partidarismo dentro da igreja, não deve haver divisões dentro da igreja. E se há divisões dentro da igreja, alguma coisa muito errada está. E se há divisão dentro da igreja, é a manifestação do pecado, sem dúvida alguma. Porque o corpo de Cristo foi comprado naquela cruz para viver em união. Eu digo isto também pensando em novos membros. Imagina que uma igreja recebe um novo membro, mas ninguém da igreja se fala. Dentro da igreja só há briga, só há contenda, só há divisão. Se chega um membro novo, como nós iremos receber este membro novo, se só há divisão dentro da igreja? A igreja de Cristo é uma igreja que deve andar unida. E como forma de aplicar, então, como aplicamos essa união? Temos que ter Cristo como centro da nossa vida. Existe um teólogo que eu gosto muito, alemão, que também foi pastor, e pastor durante uma das épocas mais difíceis da Alemanha. Época esta, o nazismo. E Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer em seu livro, A Vida em Comunhão, as seguintes palavras: como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Salmo 133, 1. Assim a Sagrada Escritura louva a vida em comunhão sob a palavra. Em uma interpretação correta da palavra unidos, podemos agora dizer: vivam unidos os irmãos em Cristo, pois unicamente Jesus Cristo é a nossa união. Ele é a nossa paz, Efésios 2,14. Somente através dele temos acesso uns aos outros. Alegremo-nos e tenhamos comunhão uns com os outros. Somente através de Cristo há a verdadeira união da igreja. E se não há união dentro da igreja, algo muito errado está acontecendo. A união é uma bênção de Deus para a nossa vida. É uma bênção de Cristo para a nossa vida, comprada naquela cruz com o sangue do Cordeiro. Cordeiro sem nenhum pecado. Mas continuando,
O terceiro ponto que Paulo vai mostrar nesse texto, a terceira necessidade da vida cristã, é glorificar a Deus. Os versículos 5 ao 7 vão dizer assim: quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Novamente ele continua na parte da discussão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas ele vai concluir essa mensagem, essa exortação dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão apenas homens utilizados, usados por Deus. Paulo foi quem plantou aquela igreja. Apolo foi aquele pastor que continuou naquela igreja pregando, foi aquele que regou. Mas o crescimento veio de... Meio tímido, mas deu para entender. O crescimento veio de Deus. E eles estavam discutindo, Paulo é mais importante, Apolo mais importante. Próprio Paulo vai dizer, o mais importante é Deus. Não é a glória de homens que importa, mas a glória do nosso Senhor. Não é a glória do pregador eloquente, não é a glória daquele que treme no púlpito, é a glória do Senhor que o usa. A glória é sempre do Senhor, e há a necessidade da vida do crente glorificar sempre ao seu Deus. Ele vai dizer que, mais ou menos, as pessoas que ali estão idolatrando aqueles homens. E a idolatria nós sabemos que é um pecado muito grave, porque fere logo o primeiro mandamento lá de Êxodo, que é a ideia de não termos outros deuses, não termos outras coisas dentro do nosso coração que tomem o lugar do nosso Deus, pois há somente um Deus. E sim, pessoas podem se transformar em deuses em nosso coração. A partir do momento em que nós olhamos para pessoas e entendemos que elas são boas em alguma coisa, pode existir em nosso coração algo que idolatre aquela pessoa. E o perigo da idolatria, ele é tão grande, porque além dela se tornar um ídolo, a qualquer momento essa pessoa pode nos decepcionar, porque ela é também humana. Será que Paulo, será que nem Apolo, nem Pedro poderia em algum momento decepcionar a igreja? Claro que poderia. Em algum momento eles poderiam pisar na bola, cair em pecado, ter algum problema. Claro que eles poderiam. Imagina então que a igreja vê eles como deuses, ídolos. Então se Paulo, Pedro e Apolo caem, que são homens tão perfeitos, o que somos nós? Talvez esse seja o perigo que Paulo está exortando ali. Eles são apenas homens usados por Deus. A glória não deve ser dada a eles. A glória não deve ser dada àquele que pregou, àquele que plantou, àquele que regou. Mas a glória deve ser dada exclusivamente a Deus. Porque só a Deus toda a honra e toda a glória. E Paulo, em todas as suas cartas, vai mostrar isso, que não é a glória dele, que não é ele, mas é Cristo que vive nele, que é o seu Senhor. Paulo vai dizer então para aqueles, quem é Paulo, quem é Apolo? Senão somente homens que são usados por Deus. Então, sem dúvida alguma, a terceira necessidade da vida cristã é glorificar a Deus. Não olharmos para homens com idolatria, porque além de ser o pecado da idolatria, pode ser que isso fira os nossos corações e causem problemas em nossa vida. E em último lugar, em último ponto, a quarta necessidade da vida cristã é cumprir a missão. Versículos 8 e 9. Ora,
o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo usa aqui uma afirmação que eu admiro muito, porque de Deus somos cooperadores. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a missão que nós crentes temos? Talvez tenha gente que não saiba responder pelas igrejas aí espalhadas pelo mundo, porque em nenhum momento sabem que isso é um dever da vida cristã, que a missão é necessária para a vida cristã. Mas a missão do crente é pregar o Evangelho. A missão do crente é ir até os confins da terra e pregar o Evangelho. Essa é a missão. Só que essa missão, ela não é nossa. Essa missão não é minha, essa missão não é do reverendo Camargo, essa missão não é do nosso missionário Jonathan, essa missão é de Deus. A missão de evangelizar é de Deus. A missão da salvação é do próprio Deus. Mas Deus, de maneira graciosa, usa o seu povo para completar a sua missão. Então é dever do crente, sim, pregar o Evangelho. É dever do crente anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que não há vida fora de Cristo. Mas ele tem que entender que a missão não é dele, a missão é de Deus. E algo que eu acho muito importante de ressaltar é que este pregar o Evangelho não é pregar aquilo que Deus fez contigo, não é pregar aquilo que Deus fez comigo ou que fez com outra pessoa, não é pregar o meu testemunho pessoal, isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é abrir a Sagrada Escritura e mostrar a vida de Jesus Cristo. Isto é pregar o Evangelho. É mostrar que Cristo é a solução para um grande problema chamado pecado. Que Ele é o Senhor e Salvador do seu povo. Ele é a promessa cumprida de todo o Antigo Testamento. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora do Senhor. Ele próprio diz: eu sou mais difícil, né, por causa das máscaras, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora do nosso Senhor. Então a quarta necessidade é cumprir a missão. Essa missão que é dada por Deus a nós. Que não é uma missão nossa, mas Deus partilha ela conosco de maneira graciosa. E faz o seu povo pregar o Evangelho. Nós somos comissionados a irmos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é pregar aquilo que Deus fez comigo. Não é pregar aquilo que o Evangelho fez comigo. Não é pregar o meu testemunho de vida cristã. Mas é sim abrir a Escritura e falar tudo o que está escrito aqui. Falar que Cristo é a única solução para um mundo de tantas incertezas. Como eu fiz no começo, eu volto a fazer a pergunta: qual ou quais as necessidades da sua vida hoje? Você respondeu lá no começo. Em algum momento do seu pensamento, alguma dessas quatro necessidades bateu ali no fundo da sua mente? Não precisa responder, não precisa balançar a cabeça, nem nada do tipo. Pense aí consigo mesmo. Você vê a necessidade de crescer espiritualmente na sua vida? Você vê a necessidade de uma grande união dentro do corpo de Cristo? Você vê a necessidade de glorificar a Deus sempre? Você vê a necessidade de cumprir a missão de Deus? Essas necessidades da vida cristã, elas estão dentro do seu coração?
Elas estão dentro da sua vida? Elas fazem parte da sua rotina? Ou não? Sem dúvida alguma, a nossa caminhada cristã não é uma caminhada cheia de flores, onde tudo é bonitinho, tudo é perfeito. Temos momentos. Uma vez eu lembro uma pregação do reverendo Camargo falando sobre os abismos, os vales das nossas vidas. E o crente passa por vale, o crente passa por provação, o crente passa por dificuldade. Errado é falar que o crente é o próspero em todo momento da sua vida. Isso é errado. O crente passa por certas provações, por certas dificuldades. Mas não importa aquilo que o crente passa, porque o seu Senhor é fiel e justo e não o abandona. Não importa a dificuldade, não importa o que ele enfrenta, não importa o conflito, o Senhor é com ele. Essa é a diferença de um crente para um ímpio. Mas a questão principal que eu quero dizer aqui é que eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu interior. E não estou aqui para fazer um apelo, mas olha a palavra do Senhor dizendo para ti, que existem necessidades da vida cristã. E se você não está buscando o crescimento espiritual, se você não está buscando a união dentro da igreja, se você não está buscando glorificar a Deus, e se você não busca cumprir a missão de Deus, algo está errado. Como eu disse, eu não conheço o seu interior, mas eu sei quem conhece. E Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Ele é fiel e justo para nos auxiliar, para mudar a nossa vida. Basta apenas que nós apresentemos tudo a Ele verdadeiramente. Um dia fizeram uma pergunta a um pastor, não vou citar nomes, mas perguntaram para ele o que Deus espera de nós em nossa oração. E ele respondeu muito bem. Ele falou o seguinte: você já leu Salmos? Você já leu Salmos, principalmente os Salmos de Davi? Tem momento que Davi vai indagar a Deus: Deus, onde o Senhor está? Que se oculta de mim, que está no silêncio, que não fala comigo, onde o Senhor está? Ele disse o seguinte na sua resposta: Ele quer que nós sejamos como Davi, por exemplo, que é sincero em suas palavras, que é sincero em sua oração. Deus não quer pessoas falsas em sua presença. Deus conhece o seu interior. Você vai orar pedindo perdão pelo pecado e imaginando o pecado já dentro da sua mente? Deus conhece. Não tem como mentir para Deus. Então é muito melhor nós sermos sinceros para Deus, falarmos a verdade, entregarmos aquilo que está errado para Deus e prosseguirmos em um crescimento espiritual, para assim caminharmos em plena comunhão como igreja do nosso Senhor, rumo à vida eterna, como foi pregado nesse púlpito aqui pela manhã. E usando então o exemplo de Davi, para encerrar este meu sermão, o Salmo de número 51, versículo 10. Levi, se você puder pôr, por favor. Salmo 51, versículo 10. Davi vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se há algum problema em sua vida hoje, se há alguma dificuldade, se uma dessas necessidades não estão de acordo na sua vida, ore a Deus, pedindo para Deus criar um coração puro. E Davi, quando ele fala criar um coração puro, uma nota exegética aqui para vocês, curiosidade, quando ele fala isso, ele fala para criar um coração novo, criar um coração do zero. Este verbo criar é o mesmo verbo usado lá em Gênesis 1:1. Um coração criado do nada, que somente Deus pode criar. Peça a Deus, crie, ó Pai, um coração novo em mim. Faça-me confiar plenamente em Jesus Cristo, que assim certamente, tendo o Senhor como centro do meu coração, eu vou buscar o crescimento espiritual, eu vou buscar a união da igreja de Cristo, eu vou buscar glorificar a Deus sempre, e eu vou buscar cumprir a missão.
Que Deus nos abençoe e guarde, e que Ele nos guie nesta caminhada. Uma caminhada, como eu disse, um pouco difícil, mas que certamente é alegre e feliz, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. E a sua promessa é uma promessa que não falha, é uma promessa de vida eterna. Sigamos com essas necessidades da vida cristã.